Esta é a ilha de Morro de São Paulo, próxima de Salvador, na Bahia, e que merece ser conhecida. Então, já vamos seguir pelo amanhecer do sol em um lindo dia e com um farol que tem destaque de qualquer lugar da ilha. Localizada na cidade de Cairu, na ilha de Tinharé, a vila de Morro de São Paulo é um destino pequeno e que encanta por suas belezas naturais, com praias incríveis, localizadas a apenas 124 quilômetros de Salvador, na Bahia. O local atrai tantos viajantes que desejam dias de descanso, quanto os que curtem a noite e festas sem ter hora para acabar. Seja qual for o seu estilo, você encontrará em Morro de São Paulo a viagem perfeita para suas férias na Bahia. São mais de 10 praias e todas têm sempre um visual incrível, mar transparente e temperatura na medida certa. Morro de São Paulo não está entre os destinos mais fáceis de serem visitados, pois a vila não tem ligação terrestre com o continente, mas o esforço valerá a pena. As formas de se chegar à ilha são através de voo em táxi aéreo, de catamarã ou transfer semiterrestre, que é a forma mais utilizada. Na opção pelo catamarã, são 2 horas e meia de viagem e, se for sensível, poderá sofrer de enjoo no percurso. E no retorno, se tiver um voo em Salvador, é importante saber que o catamarã poderá ser cancelado a qualquer momento devido às condições de navegação. E neste caso, a viagem é transferida para o transporte semiterrestre, aumentando o tempo de viagem para no mínimo 4 horas e meia. Para a opção semiterrestre, de quem vem pelo aeroporto de Salvador, poderá alugar um carro ou optar por uma agência de viagem, onde ela se inicia cruzando a Baía de Todos os Santos de ferryboat e chegando em Itaparica. Poderá seguir de carro até Valença ou pela agência que providenciará um ônibus. Em Valença, sairá do terminal hidroviário, onde partem lanchas rápidas, e a viagem tem duração de 40 minutos até Morro de São Paulo. Mas também é possível ir através da localidade de Curral, com a viagem de barco mais curta. No acesso à ilha, será cobrada uma taxa de preservação ambiental, e chegando ao porto, já pode se preparar para a caminhada até o hotel. E caso esteja com uma mala pesada e não queira carregar, terá a opção do serviço de carregadores que levam a bagagem em carrinhos de mão até a hospedagem. Desta forma, economize na bagagem e é bom acertar o valor antes da saída. E nesta vila quase tudo se resolve a pé, pois não há carros, e o dia a dia dos turistas é caminhando pela vila e ao longo das praias. Assim, apegue-se ao seu chinelo, pois ele será o seu maior aliado na vila. As mais frequentadas são as 3 praias junto à vila, sendo a primeira praia a favorita entre os moradores, mas não sendo muito procurada pelos turistas. A segunda praia, com um mar tranquilo e uma faixa de areia larga e branquinha, costuma ter, durante a maré baixa, algumas piscinas naturais, o que é uma excelente opção para famílias com crianças. E devido aos seus bares, restaurantes e diversas pousadas, é um dos melhores locais para curtir, tanto de dia quanto à noite.
terceira praia já é ideal para quem deseja estar em um ambiente mais tranquilo, mas sem ficar distante demais do agito, sendo comum ter barracas e espreguiçadeiras disponíveis para os turistas. E os restaurantes servem as refeições apenas nas mesas, o que ajuda a manter a faixa de areia sempre mais livre. Com o lindo cenário da Ilha da Saudade à esquerda e com suas piscinas naturais no canto direito, o visual muda de acordo com a maré, já que na maré alta uma boa parte da faixa de areia desaparece, enquanto na maré baixa surgem os corais e piscinas. Lembrando que as melhores luas para aproveitar o visual e as piscinas naturais são as luas nova e cheia, e, se possível, prefira viajar em datas com estas luas. A quarta praia é o lugar certo para ficar longe do movimento e curtir o lindo cenário natural. Com 4 quilômetros de faixa de areia e permeada com belas formações de piscinas naturais na maré baixa, ótimos locais para tomar banho junto aos peixes, ela é um convite a se isolar e relaxar. E se quiser alguma infraestrutura, dependerá da terceira praia. Apenas as pousadas localizadas na quarta praia e quinta praia costumam ter um transfer privativo, o que ajuda os hóspedes a chegar até o receptivo da segunda praia, uma espécie de ponto dos transportes que rodam pela ilha. E seguindo em direção à quinta praia, ainda terá hotéis e um resort. Como pode-se notar, na maré alta, o acesso entre as praias é somente pela passarela. A Gamboa é uma vila que você poderá circular tranquilamente. E na maré baixa poderá fazer o trajeto em uma caminhada partindo da lateral esquerda do cais dos barcos. Encontrará enormes paredões de argila, que, segundo os locais, têm propriedades terapêuticas. Ou então, em um rápido trajeto de barco, estará em mais uma opção de praia, com seus 2 quilômetros de extensão, de mar calmo, transparente, com a opção de diversos quiosques e restaurantes. É possível se fazer um ótimo passeio a barco pelas ilhas do arquipélago de Tinharé, permitindo admirar em um mesmo dia algumas das principais atrações do arquipélago. Será um dia inteiro de passeio. Sai pela manhã da terceira praia, fazendo paradas nas piscinas naturais de Garapuá e Moreré. Depois do mergulho nas piscinas naturais em meio a muitos peixinhos, a embarcação seguirá rumo às praias de Boipeba, local que serve para o almoço com frutos do mar. Por fim, o passeio faz uma parada nos bares flutuantes e após segue para a cidade de Cairu, onde pode-se visitar o convento e igreja de Santo Antônio, que teve sua construção iniciada em 1654 e levou um século para ser terminada. Também a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída a partir de 1610, é considerada o marco zero da elevação do antigo povoamento de Cairu à condição de vila. Ao retornar para Morro de São Paulo, provavelmente ainda terá o show do pôr do sol. Junto à praça temos a Igreja de Nossa Senhora da Luz, que foi concluída em 1845, que guarda no seu interior várias relíquias, e em frente está o acesso ao Morro do Farol.
Logo no início está a unidade de saúde da ilha, com a sua ambulância movida por um quadriciclo, como também está o acesso ao restaurante Toca do Morcego. E em seguida temos uma longa escadaria para chegar no topo do morro, mas o esforço compensará ao chegarmos ao farol. E com mais alguns passos, chegamos ao mirante, que tem uma vista para o mar e as piscinas naturais do forte. Seguindo a trilha, se chega à tirolesa, de onde temos uma bela vista para as praias. Mas recomendo ir cedo para um passeio tranquilo, pois normalmente a quantidade de turistas é grande. A tirolesa, com sua altura de 52 metros, tem uma longa descida de 350 metros, com a chegada na primeira praia. O Forte do Morro de São Paulo se encontra à direita do cais. Tem uma linda área murada, que começou a ser construída por volta de 1630 e já foi uma posição estratégica de defesa. E esta estratégia se renova hoje como o local perfeito para estar ao entardecer. O pôr do sol em Morro de São Paulo é um evento onde os turistas se organizam para assistir ao entardecer, havendo diversos pontos da ilha que são imperdíveis. Alguns lugares têm acesso gratuito. Em outros, como a Toca do Morcego, é preciso consumir ou pagar ingresso, mas o comum a todos é a beleza do sol que se põe no mar. O farol do Morro de São Paulo também oferece um bom visual, mas é bom chegar cedo para ter uma visão privilegiada. A praça é o eixo de Morro de São Paulo. É um local que está sempre movimentado. E descendo pela Rua da Prainha se encontra uma grande variedade de restaurantes, mas com seus lugares sempre disputados. Há quem viaje rumo a Morro de São Paulo apenas pelas baladas, pois a música faz parte do dia a dia. O que é muito comum na segunda praia são as barraquinhas que oferecem drinks das mais diversas frutas. E não deixe de provar o de cacau, foi o nosso predileto. Chegamos ao final de mais um vídeo e esperamos que você tenha gostado. Então siga conosco e se inscreva no nosso canal.